Divos, vem comer bolo de pote comigo. Bolo de pote brigadeiro. Gente, me perdoa, essa qualidade de câmera é horrível. Melhorou. Bora lá. Não sei nem se dá pra fazer esse R. Bora lá. Vou comer de garfo. Assim tão inveja, ó. Uma delícia. Você tem um ponto. Tchau, divos. Até o próximo vídeo.